Você pode abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, mais conhecida como 2 Timóteo. Mais prático, né? Essa que é chamada de, por muitos, né? Na história, alguns identificam, muitos acreditam que é a última expressão, a última carta de Paulo. E ela carrega uma beleza ímpar na Bíblia, que serve com muita força para os nossos dias. Nós trabalhamos aqui na sede uma série chamada Amado Timóteo, de 4 ministrações, onde trabalhamos os 4 capítulos deste livro. E foi um momento muito edificante para a igreja. Eu queria que você abrisse inicialmente no primeiro capítulo mesmo. Eu quero ler o primeiro capítulo com vocês. Depois nós vamos ler o 4º capítulo na sequência. Vou deixar para você ler. É uma carta muito pequena, é um livro de 4 capítulos. Dá para você ler ao sair daqui. Você lê hoje mesmo, para ficar com essa palavra fixada. Mas ela é de uma riqueza sem tamanho. Segundo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, a partir do versículo 3, que os primeiros versículos é só uma apresentação de Paulo. Começa assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Lembrando, aqui é uma carta de Paulo a Timóteo. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição nas minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso, estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram, entre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Esse texto do capítulo 1 é um capítulo introdutório, em que Paulo dá evidência dessa relação que ele tem com Timóteo. Nós falamos nessa série, essa série está disponível no YouTube. Essa relação de Paulo com Timóteo é uma relação de alguém que acompanha um crescimento de um menino e que vai se descobrindo no Evangelho que tem diversas falhas, diversas limitações, diversos problemas, desde de emocionais até físicos, né? Na primeira carta de Paulo a Timóteo cita até um problema estomacal que Timóteo tinha, que isso lhe afetava, afetava a forma de ver as coisas, porque ele sentia dores, né? Se sentia limitado muitas vezes por causa disso.
Então nós vamos ver um homem ensinando a outro homem, dando evidência das suas falhas e das suas fragilidades, mas a glória de Deus ganha evidência em meio à falha de cada um deles, porque o nome do Senhor é glorificado nessas fraquezas. Porque mesmo com as fraquezas, mesmo com todos os problemas que temos por sermos gente, o Senhor continua fazendo a obra e operando por meio de cada um de nós. Pula aí para o capítulo 4. Eu estava brincando ali com o Andrei, com DGD, ali agora, que eu estou lendo aqui na versão Almeida, a versão um pouquinho mais antiga, né? E aí eu disse a ele que a Bíblia, ela se antecipa tanto, Júnior, que a Bíblia já estava dizendo para a gente usar o Instagram para pregar, para falar o Evangelho. Porque no versículo 2 desse capítulo que a gente vai ler, diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, né? Você é antecipando, vocês estão levando na brincadeira, gente. Vamos lá. Capítulo 4, a partir do versículo 1, tem assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o meu ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, porém, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo estava preso. Não era a primeira vez que estava preso. Em sofrimento. Se sentia abandonado. Ele cita, pois eu não vou citar nomes, Paulo citou nomes, né? Citou os nomes. Se sentiu, não só se sentiu, foi abandonado, foi negligenciado, foi violentado, e já estava fraco, não aguentava mais, e estava pedindo compaixão pelas pessoas que o perseguiam, e provocando a si mesmo, ao seu coração, a esperança de que a palavra de Deus devesse continuar, não mais através dele, pois ele já não aguentava mais, mas através dos próximos, ao qual ele entregava aqui esse cajado a Timóteo, que Timóteo pudesse gerenciar. Ele está mandando essa carta, ele está dizendo: vá a fulano, diga isso, vá a Beltrano, diga aquilo, vá a Ciclano e traga tal coisa que está com ele. Ele estava passando essas ordens para que Timóteo administrasse esse novo tempo.
O nosso título de hoje, da nossa conferência, nossa reunião, se chama Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma afirmação que nós temos, que o pastor trouxe ontem, a partir do livro de Jó, mas ela é uma expressão que marca toda a vida cristã e que marca toda a nossa dependência em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo estava triste, Paulo estava muitas vezes desistido, preso, morto, mas compreendia o seu propósito, porque mesmo no dia mau, no dia triste, bendito seja o nome do Senhor. Ontem, como já citado aqui algumas vezes, foi um dia que, não só para mim, eu sei que para alguns aqui, alguns já me relataram isso, essa madrugada foi difícil, por conta da situação desse menino. Alguns ficaram com a cabeça a mil, principalmente porque ontem foi o dia das crianças, né? Tinha algo simbólico, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, esses pais foram para as dunas, foram passear por causa do filho, porque ontem foi o dia das crianças. Foram levar o filho para um momento divertido, para um momento de brincadeira, e isso acontece no dia das crianças. Eu fiquei pensando o quão simbólico isso é, e perverso para a alma desses pais. Mas bendito seja o nome do Senhor. Como já dito aqui, a cada manhã as misericórdias se renovam, e o Senhor nesta manhã mostrou a sua misericórdia mais uma vez. Quando essa notícia repercutia, eu vi em vários grupos, alguns grupos que eu faço parte. Vamos orar, vamos torcer, vamos acompanhar, mas sabemos que pelo tempo, brincadeira em rio, não sei o que, esse menino já, provavelmente só vamos receber a notícia do corpo. Eu vi isso 3 vezes aqui. E é bem provável que muitos de nós temos pensado nisso mesmo. Porque estatisticamente, racionalmente, é o que a gente pensa. Mas o Senhor nos convida a trazer ao nosso entendimento uma cultura de esperança. Porque Cristo é a esperança da glória. Ele veio a nós e transformou homens que não davam nenhuma esperança, como Paulo, como Timóteo. Porque Cristo é a encarnação da esperança. E é essa esperança que se move aqui hoje, na manhã de hoje. E é por isso que nós falamos mais uma vez, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, no capítulo 4, nos versículos 6 e 8, que nós lemos agora, Paulo vai dizer que está sendo oferecido por libação, e que combateu o bom combate, que está encerrando a sua carreira. O pastor Teobaldo aqui no culto de segunda-feira, um culto de gratidão, ele falou da oferta de libação, que é uma oferta por derramamento, né? Diferente das outras, que são ofertas, são sacrifícios diretos, né? Feitos de maneira direta e terminada. A libação envolve processo, né? Vai derramando, e Paulo estava dizendo isso. Hoje, no momento da nossa oferta, a pastora Cláudia disse que a nossa oferta também é uma forma de adoração. Às vezes a gente vê muito vídeo aí na internet, eu vi até um recentemente, o pessoal fica numa preocupação nos podcasts da vida, tentando diferenciar adoração e louvor. Não, adoração não é isso, não é aquilo, louvor é tal coisa, é muito simples. Louvor é a nossa expressão sobre o que Deus fez. Deus faz e continuará fazendo. Mas adoração é sacrifício. Adoração não é uma música cantada apenas. Adoração não é nada para além de sacrifício. Adoração é perda, é morte. Adoração também é dor. Adoração é lágrima, é choro. Adoração é entrega. Adoração é dependência. É o que nós cantamos aqui ontem. É Ele, por Ele, para Ele eu entrego a minha vida. Estou gastando os meus dias.
perdendo tudo por amor, com alegria. Isso é adoração. Não a música, o que ela está dizendo, o ato do que ela está dizendo, o ato praticado do que ela está afirmando. Paulo está aqui na carta falando da sua vida de adoração. Perdendo tudo por amor e com alegria, para o dono de seus dias. O Senhor tem nos chamado, igreja, de formas muito sutis, respeitosas ao nosso tempo e à nossa cultura, tem nos chamado para sermos adoradores verdadeiros. Aqueles que olham para uma vida de problema, aqueles que olham para as suas dificuldades, olham para todas as suas aflições e conseguem dizer, bendito seja o nome do Senhor, é aquele que já carrega na sua alma uma cultura de adoração. O Senhor está nos chamando para isso, para termos olhares de adoradores. O mundo continuará sendo o mesmo amanhã. Você sendo um adorador ou não. Amanhã as coisas que vão acontecer do mesmo jeito. E semana que vem também. O seu colega de trabalho que é ruim, ele vai continuar sendo ruim. A pessoa que você tem dificuldade na sua casa, na sua família, ela vai continuar sendo dificultosa nas suas relações. Mas o Senhor está lhe chamando para ter um olhar diferente sobre a sua realidade. Um olhar que vai sempre bendizer o nome do Senhor. Que vai saber que tudo que nós vivemos aqui na terra é lucro, porque o Senhor tem feito muito por nós. E quando nós alimentamos o nosso coração e o nosso entendimento com essa visão de esperança e profética sobre os nossos próprios dias, porque entregamos a Ele tudo que somos, porque sabemos que Ele voltará, nós começamos a olhar a realidade de uma maneira nova. E aquela pessoa que antes era meu inimigo, ela é uma pessoa hoje que apenas carece da misericórdia de Deus, porque o meu olhar sobre ela é outro. Ministrei aqui na igreja algumas repetidas vezes. Lá no centro também tive a oportunidade de ministrar esse texto. Do capítulo 4 de Gênesis, que vai falar do assassinato, no primeiro assassinato da Bíblia. E que é um assassinato também muito forte espiritualmente, porque ele está falando da morte provocada por um irmão. É um irmão matando outro irmão. Quando a gente traz esse olhar de esperança, esse olhar de adoração, nós também trazemos tudo que vem no pacote, como o olhar de arrependimento e de alguém que está disposto a se aperfeiçoar em Cristo. Quando Caim mata Abel, Caim está matando alguém porque ele reconhecia que este era melhor do que ele. E Caim não suportava conviver com alguém melhor do que ele, com alguém que agradava a Deus e ele não. Mais fácil para Caim foi matar o seu irmão do que se resolver com Deus. A palavra inteira vai chamar Caim de maligno, de maldito, de filho da maldição, por conta dessa sua escolha. Mas nós pensamos aqui que precisamos estar em vigilância, porque podemos acabar cometendo a mesma coisa que Caim fez. Não vigiar para nós mesmos, porque não alimentamos um olhar de esperança, porque não alimentamos uma cultura de adoração, e aí a gente começa a prejulgar os irmãos que estão em nossa volta, e a matar esses irmãos que estão em volta, a difamar esses irmãos, a ser maledicente, a criar os grupinhos e ficar falando de A e de B, a se reunir com irmãos da igreja para, ao invés de ter comunhão, trazer maldição para a vida dos outros. Este é um hábito que não cabe mais. Não cabe para o crente. Não cabe para o povo de Deus. O Senhor está voltando e muitos ainda não sabem quem é esse Deus. Você pode até dizer assim, todo mundo, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos já sabe quem é Jesus. Não sabe. Sabe do nome Jesus, associado a uma figura mitológica, histórica, política, como muitos querem falar sobre Jesus.
mas não sabem a verdade sobre ele, o impacto dos feitos dele na vida de todos nós. Não sabem de fato a natureza desse Cristo, de onde ele veio, por que ele se entregou, por quem ele se entregou, para o que ele se entregou. Não conhecem a Cristo, conhecem um nome de um personagem cultural, mas não conhecem a essência do Filho de Deus. E eles precisam conhecer através do nosso testemunho, através da nossa adoração, do nosso desgaste, porque o nosso desgaste, o nosso cansaço vai glorificar o nome de Deus. O nosso perder tudo por amor e com alegria vai bendizer o nome de Deus. E lá fora eles vão ver. O Billy Graham disse uma vez que nós somos a Bíblia que o mundo lê. De fato, a palavra de Deus é revelada nas Escrituras. Mas o primeiro contato com Cristo que o seu colega tem não é com a Bíblia, é com você. Ele está lendo você, ele está lendo as suas respostas, ele está lendo os seus olhares, o seu toque, os seus posicionamentos. Ele está lendo o seu Instagram. Ele está lendo toda a sua vida, para depois ele ter desejo de ler as Escrituras, porque ele primeiro está lendo o produto das Escrituras, que é a sua vida. 2 Timóteo, nesse texto que eu disse, capítulo 4, versículos 6 e 8, Paulo ele vai trazer essa afirmação do seu derramamento como uma oferta de libação. Ele vai trazer isso como uma representação da sua vida, como este sacrifício, porque ele entende que a sua vida foi uma adoração a Deus. E a gente está preocupado se é um livro, se é uma canção, se é a forma que oramos, mas a adoração é a sua vida, o quanto ela está se desgastando, o quanto ela está gastando. A gente usa esses termos, eu sei que tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta desses termos que tem a ver com algo negativo. Mas, querido, para o mundo, é tudo isso mesmo. Nós estamos na contramão do mundo, na contramão da carne, na contramão do pecado. Então é desgaste, é gastar, é morte, é esvaziamento mesmo, para que o Senhor ocupe os espaços que nós estamos cedendo, que nós estamos nos livrando daquilo que não pertence a Ele, para que Ele ocupe o que é dele em nós. Tem em Filipenses capítulo 3, versículo 8, diz: considero tudo como perda. Tudo. Comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. O que foi que Paulo viu que nós não vimos? O que foi que Paulo conheceu que nós não conhecemos? Paulo enxergou o que nós não enxergamos? O que Paulo estava sentindo que nós ainda não sentimos? Para Paulo dizer: eu considero tudo como débito. Em tudo eu estou perdendo. Tudo não está me servindo como lucro. Nada. Nada daquilo que não é sobre Cristo. Tudo é perda. O que Paulo viu que a igreja brasileira de 2024 não está enxergando. O que é que nós não estamos vendo que Paulo viu? Porque nós ainda não consideramos tudo como perda. A gente ainda acumula e traz para o nosso coração muitas coisas deste solo, deste mundo. E estamos preocupados com essas vaidades. Muito preocupados com elas. Em um dos textos que nós lemos, Paulo faz uma advertência a Timóteo. Vai ter muita gente pregando coisas erradas. E quando falarem para elas que essas coisas pregadas estão erradas, elas não vão gostar de ouvir isso. Esse texto de Paulo a Timóteo parece que ele está falando de hoje. Parece que ele está falando do nosso tempo, da quantidade de exposições que nós temos, de coisas que vêm do microfone, do púlpito de uma igreja, mas que não convém.
de coisas que só estão servindo para alimentar a vaidade e o ego. E quando tem uma fala como essa minha, é uma fala muitas vezes repreendida. Porque nós repreendemos a verdade, como o próprio Paulo disse que aconteceria. Nós repreendemos a verdade. Nós repreendemos um posicionamento que tenta trazer liberdade para aquilo que a palavra está querendo trazer às nossas vidas. Porque nós estamos preocupados se o irmão vai se machucar, se aquilo vai travar a forma que vai chegar a tal pessoa. Igreja não é escola de desenvolvimento pessoal. Pregador, crente, não é coach. É crente. Deixa coach e psicólogo para o mundo deles. Aqui é outra coisa. Se o evangelho de algum modo feriu alguém, que seja. Deixa lá, porque estamos ferindo a Deus todos os dias. Então não tem nada não, de vez em quando a gente ser ferido também. É bom que pensa um pouquinho. O tempo inteiro a nossa cultura de adoração, a nossa forma de enxergar a adoração, ela está ferindo a Deus. Ela está machucando a Deus, machucando a história da igreja. E a gente não se incomoda. A gente se incomoda quando alguém posiciona isso. Quando alguém fala sobre isso, aí a gente se incomoda. Não acho que é legal estar falando sobre isso. Não é, tem que saber o lugar. Não. A gente perdeu o tempo e agora estamos atrasados. Porque a gente tem que recuperar e resgatar algo que nos foi roubado pelo maligno, travestido de santo, travestido de profético, travestido de bíblico. Pior do que aquilo que já parece diabólico, é aquilo que não parece diabólico e é. Às vezes a gente se preocupa com alguns canais de televisão. Eu não assisto o Globo. Eu acho a Globo terrível. Eu não gosto de fulano de tal, algum youtuber. Não sei o quê. Gente que pertence a esse mundo. Empresas que pertencem a esse mundo e são escancaradas. Nós somos desse mundo. Pior é dar ouvidos a um pregador que está pregando coisa que não tem nada a ver. É muito pior, porque está travestido de santo. O seu ouvido fica todo aberto recebendo aquilo. Quando é algo que você já desconfia de onde está vindo, você retém com sabedoria e com cuidado. Mas aquilo que já vem com cara de santo, com cara de profético, isso lhe derruba e você nem vê. Está matando a sua forma de enxergar a Deus, de enxergar a sua vida com Cristo, de enxergar o seu irmão. Eu me lembro de um vídeo de alguém que ficou muito famoso, de um cara que ficou muito... vamos citar nomes, né? Já que Paulo citou nomes. Eu me lembro de um vídeo de tempos atrás do Pablo Marçal, dele pregando. Não foi um vídeo de coisa, ele pregando, né? Porque foi ele trazendo uma palestra para um treinamento de pastores. E nessa palestra, uma hora ele problematiza uma questão, que é os líderes que ficam desafiando os pastores, que ficam falando, né, tentando, quebrando o juízo dos pastores, toda hora reclamando de alguma coisa, toda hora. E o ensinamento que ele dá aos pastores é dizer para os pastores, tem que chegar para esse tipo de líder e mandar eles irem para aquele lugar. Só que ele usa a expressão completa. A gente está ouvindo esse tipo de gente. A gente defende esse tipo de gente. A gente se posiciona de uma maneira, mas tem que entender o contexto. Que contexto, gente? Estou dando só um exemplo de algo que acontece o tempo inteiro. E a gente defende esse tipo de posicionamento. A gente defende esse tipo de prática. Porque às vezes vem de um grupo político que eu concordo. Porque às vezes vem de um meio que me agrada. Porque ele tem ligação com pessoas. Se tal pessoa anda com ele, deve ter algum valor. Porque eu admiro muito tal pessoa. Admire a Cristo. Admire quem anda com você todos os dias, os seus pais. Admire seus irmãos, que você conhece os defeitos, mas conhece também as qualidades. Internet, mundo lá de fora, é um mundo que eles não mentem pra gente, né? A gente que não está enxergando a realidade. São recortes, que é o termo da moda agora, né? E é isso, ali são apenas recortes. Aquilo não é a realidade. A gente sabe o que eles dizem que fazem com suas esposas, como eles dizem que são com os filhos, como eles dizem que são com os pais.
Mas o seu irmão que está sentado do seu lado, você sabe como ele é com os pais, como ele é em casa, como ele é com os amigos. Você sabe das falhas dele. Admire esse irmão, que poderia estar lá fora, como diz o povo, poderia estar roubando, matando, mas está aqui. Admire a ele. Admire os seus pais que em meio a todas as lutas e dificuldades, até aqui o Senhor tem ajudado. Admire as pessoas mais próximas. E vá criando essa cultura de imaginar o mundo de uma maneira mais santa e mais responsável. Porque nós temos sido irresponsáveis. No texto, no capítulo, nós não lemos, mas no capítulo 2, pode abrir aí rapidinho, não vou ler todo não dessa vez, pessoal, não se preocupe não. No capítulo 2 de 2 Timóteo, os primeiros 3 versículos diz assim, Tu, pois, meu filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. O sofrer é parte do processo de estar em Cristo. E é mais uma palavra negligenciada da nossa história. Porque sofrer não é coisa de crente, não. Então, meu amigo, fecha a sua Bíblia e vá ler outro livro. Porque todas as histórias que nós temos na Bíblia, o sofrimento é protagonista. Estamos aqui hoje por causa do sofrimento de um homem. José, que o pastor gosta muito de falar de José, conhecemos a história de José, e o José vive tudo o que viveu porque precisou antes da semente de um sofrimento. Moisés também foi citado aqui ontem, começa com um sofrimento, uma perseguição. Davi, vários altos e baixos, até moldar o seu coração. Diversas situações, o sofrimento protagonizou. No caso dos apóstolos, terminou em sofrimento. Todos morreram mal, com exceção de João, que foi guardado para uma revelação depois, e adormeceu e morreu. Mas todos os outros, sofrimento. Então eu tenho que sofrer. Não, eu não sei se você tem que sofrer. Mas o sofrer também é parte. Se você estiver sofrendo, não se sinta menos crente. Mas o seu sofrimento tem que ser com propósito. Não é estou sofrendo porque estou lotado de remorsos das coisas que tenho feito. Não. Mas porque tenho sentido as dores. Como Jó sentiu as dores. E em poucos instantes Jó perde tudo. Mas Jó glorifica o nome de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós estamos gastando os nossos dias por amor a Deus, porque eu preciso estar sempre procurando um lucro para esta carne, um afago para esta carne? Eu posso estar bem, como eu posso estar mal, Tânia. Bendito seja o nome do Senhor. Vai ter dia que eu vou vir para a igreja mal, vai ter dia que eu vou vir para a igreja pegando fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Vai ter dia que o meu relacionamento vai estar 10. Vai ter dia que vai estar na corda bamba. Bendito seja o nome do Senhor. Porque aquele que glorifica a Deus, enxerga a realidade pela glória de Deus. E o Senhor não desampara. Porque essa é uma forma que nós temos de nos aproximar do Pai. De estar com Ele. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Minha graça é suficiente. A minha graça basta. Não há mais nada, Samara, que eu precise. Apenas da graça do Senhor, que já nos alcançou. As bênçãos já estão prontas. Aquilo que o Senhor traçou para a sua vida já está escrito. O Senhor só pede, enxerga. Abre os seus olhos espirituais para ver o caminho. E quem é o caminho? Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há nenhum outro. E a Bíblia não diz, eu sou os caminhos. Existem caminhos. Não. O caminho. Recentemente, o apóstolo Papa, nada a ver.
Recentemente o Papa Francisco disse que existem vários caminhos para Deus. Falta de discernimento espiritual. Eu estou pedindo muito, né? Citando na verdade, mas falta. Falta. Porque hoje é um movimento muito mais político do que religioso e espiritual. Estão preocupados em fazer uma boa vizinhança política. Mas o Evangelho não está preocupado com isso. Onde Paulo estava? Sentado na sacada da sua casa de praia, escrevendo para Timóteo. Não é isso? Não. Paulo não estava preocupado com a boa vizinhança. Paulo estava preso por pregar a verdade. Ah, então não valeu a pena. Não valeu? Se passaram mais de 2000 anos. E nós estamos aqui impactados por todo esse sacrifício e sofrimento que chegou aqui a nós, trazendo mais do que vida, mas vida em abundância. Porque alguém decidiu seguir o seu propósito. A palavra-chave das minhas ministrações nesse ano tem sido obediência. E a obediência, ela é libertadora, não só para a sua vida, mas para a vida de quem te cerca. Você quer impactar a vida do seu filho? Seja você obediente. Você quer impactar a sua casa? Seja você obediente a Deus. E o mais, Ele fará. E as demais coisas vos serão acrescentadas, conforme a justa medida e a boa vontade dEle. Entrega os seus caminhos ao Senhor. A gente tem que pregar isso para crente. Entrega-se a Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor. Dependa do Senhor. Para crente, a gente está pregando isso para crente. Se converta, meu irmão, todos os dias, porque amanhã pode ser que amanhã você não seja crente. Está sendo crente hoje, está fraco, amanhã acordou sem ser crente. Acordou sem ser crente. Se converta amanhã, se converta no dia seguinte, se converta todos os dias, porque nós precisamos manter os nossos olhares atentos à pessoa de Cristo e direcionada a Ele o tempo inteiro. Se você está andando por um caminho, e Ele é o caminho é estreito, à beira do caminho, precipício. Você está andando, imagine você num caminho físico, né? Porque quando a gente imagina Cristo, o Evangelho, a gente leva para o abstrato, né? Para o lugar imaginário. A gente não compreende que isso reflete na nossa vida de uma maneira integral. Mas então se imagine num caminho físico. Um caminho bem estreito, que só cabe um pé por vez. Como? Serra da Fumaça. Aí eu não queria mais contar esse negócio. Aí você está num caminho, um pé por vez. Precipício de um lado, precipício do outro. Tu desvia o seu olhar? Você desvia o seu olhar? Ou você marca o seu olhar no caminho? Em cada passo que deve dar? Porque você vai acertar 1000 passos. Mas só precisa de um, pastora, errado, para perder o caminho. Você não vai nem lembrar os passos certos que você fez. Você não vai nem lembrar qual foi o 111º passo que você deu. Você não lembra onde foi, como foi. Mas o passo que você deu errado, você vai lembrar, porque o prejuízo que ele vai te trazer é enorme. E quem está lá fora também vai lembrar qual foi o passo errado que você deu. Assim é a nossa vida em Cristo. Manter firme e manter certo. Não vivemos pelos nossos acertos. Não vivemos para ser glorificado pelos passos certos que demos. Mas vivemos em Cristo para não dar o passo errado. Porque a recompensa de estar com Ele é muito maior do que cair nesse precipício, do que cair no abismo. Caminhamos com o Senhor e precisamos ter prazer em caminhar com Ele. Ter prazer em estar com Ele. No capítulo 3 também de Timóteo, aliás, também não, foi o 2 que nós lemos, né? No 3, nos versículos 10, 11 e 12, diz assim, ó. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, de todas,
me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o que, igreja? Abençoados. Serão perseguidos. Vamos repetir? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Alguns, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão perseguidos. Todos serão perseguidos lá no trabalho, serão perseguidos na família, serão perseguidos na escola. E sabe também onde serão perseguidos? Na igreja. Porque tem gente que faz parte da nossa convivência, mas ainda não se despertou para viver em Cristo. E como vive para as próprias vaidades, como vive para o próprio ego, está perseguindo o irmão que está tentando viver para Cristo. Aqui tem que ser lugar de acolhimento, Marcinho. Igreja tem que ser lugar de amor, lugar de misericórdia, lugar de chegar para o irmão, viu a falha e ajuda o irmão, puxa pela mão, tira do buraco, levanta e se ajuda. Não é lugar de competição. Aqui não é uma gincana com vários grupos tentando ganhar o primeiro lugar, não. Só vai chegar se chegar todo mundo junto. Todo mundo. Então lembrar, como era, Nadine, o nome daquela palavra africana que a gente fez até um grupo uma vez? Somos todos Ubuntu. Tem um missionário que disse que uma vez ele fez um trabalho na África e ele estimulava essas competições que a gente faz, dia das crianças a gente faz muito, né? É ovo na colher e vai correr, é saco, é brincar num pé só, é cabo de guerra, não sei o quê. Mas ele foi para uma comunidade na África, com muitas crianças, ele levou um cesto de balas e colocou um cesto de balas bem longe. Chegou para as crianças e disse, todo mundo vai correr e vai tentar chegar primeiro, vai ganhar o cesto de bala todinho. Quando ele falou, 1, 2, 3 e já, eles seguraram as mãos e foram todos correndo juntos para o cesto de balas, para chegar juntos. E aí ele perguntou, por que vocês fizeram isso? Vocês poderiam ter ganhado todas as balas. Não, porque não há propósito em ganhar sozinho. Aí ele disse assim, ele usou uma palavra nativa deles, Ubuntu, sou o que sou porque somos nós. O que ele é por causa da comunidade. Ele é o que é por causa dos outros, não só por causa dele. O propósito em vencer está em vencer junto. Naquele dia eu falei, não, eu vim para ministrar, mas eu que fui ministrado aqui. Tem muitos lugares por aí, gente, para a gente conhecer e para falar, que Deus vai falar ao nosso coração através de muitas vidas que estão para além daquelas que a gente está bitolado. Tem muita coisa que o Senhor quer dizer. Tem muita coisa para o Senhor falar ainda aos nossos ouvidos. Saia da bolha que o Senhor quer falar. Recentemente eu estava lembrando de uma história que eu contei para meus pais esses dias, que Vitória, quando dava aula no La Feliz, que é uma escola ali na Malhada da Areia, ela acabou pegando umas aulas de substituição no CAIC. E aí ela foi dar umas aulas no CAIC e tinha um menininho lá, aluno e tal, e de repente esse menino, eu já contei essa história aqui, né? Esse menino parou de ir para a escola. Aí não foi um dia, não foi o segundo, não foi o terceiro, ela estranhou. Aí ela perguntou na sala dos professores, por que fulano não está vindo? E eu observei que a irmãzinha dele também, que era de uma série à frente, a irmã dele também não está vindo, eles não estão vindo para a escola. Porque é dever da escola ir atrás, procurar, tem que saber o que está acontecendo, né? Eu trabalho com ensino médio, a gente às vezes não se liga muito nisso, mas com criança tem que ficar mais atento em relação a isso. E aí uma professora disse a ela assim, eles foram embora, foram para São Paulo. A primeira coisa que a Vitória pensa, foi para São Paulo porque deve ter arrumado um emprego, uma oportunidade de trabalho. A maioria das pessoas daqui que vão para lá, né? Porque arrumaram uma oportunidade de trabalho. Ela não foi embora fugindo. Fugindo. Aí ela pensou a segunda coisa, eita, essa área aqui é terrível. Fez bobagem, fez besteira com alguém. Teve que fugir. E fugiu por quê? Porque matou o gato do vizinho.
matou o gato do vizinho, precisou fugir. Mas, meu Deus, como é que mata o gato? E por que aconteceu isso? Porque eles estavam com fome. Mataram o gato para comer, o vizinho foi tomar satisfação, ameaçou eles e eles fugiram daqui. Eu não estou falando do Mali, da Etiópia, Moçambique. Eu estou falando de Juazeiro da Bahia, Malhada da Areia, aqui do outro lado, aqui, bem pertinho. Vem aqui, da Aliança, outro bairro. Saia da bolha. Saia da bolha do seu quarto, do Free Fire. Saia desse mundo. Tem muita coisa para a gente conhecer, tem muita coisa para a gente ver, tem muita coisa para a gente entender. Não é só para sofrer, mas para ser instrumento de transformação nesses lugares. O Senhor quer usar você, mas saia da bolha. Se você não sair, meu irmão, Deus vai usar outro, não se preocupe, mas Ele quer usar você. Se for necessário, Ele bota a pedra para pregar no seu lugar. Se for necessário, Ele bota uma jumenta para falar. Mas Ele quer usar você. Se disponha ao Senhor. Se mova. Eu tenho uma frase bem batidinha, né? Bem manjadinha, que a gente já fala. Tem África aqui, em Juazeiro. Tem Áfricas na casa da frente da sua casa. Tem pessoas padecendo por diversos tipos de motivos diferentes. Não só pela pobreza, mas emocionalmente, espiritualmente. Tem muita coisa acontecendo. E essas pessoas querem encontrar um motivo para um dia olhar para cima e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Mas eles precisam enxergar a glória de Deus a partir da sua vida, para que eles conheçam na sua vida a palavra que nós trouxemos no início: esperança. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, fixando os nossos olhos em Jesus. A gente precisa se mover em esperança. O pastor Teobaldo gosta de dizer orar, mas orar, qual é, pastor? Comecei a falar e esqueci. A oração precede a ação. Corra, ou seja, se movimente com perseverança, se movimente focando em Cristo. Às vezes tem uma coisa que me incomoda, eu posso estar errado, sabe? Que o Senhor me repreenda. Mas às vezes eu me incomodo quando a gente está contando alguma história de algo que precisa ser mudado, precisa ser feito. E tem um irmão que diz assim, de um jeito que tenta encerrar o assunto, diz assim: vamos orar. Eu não gosto. Ah, mas orar não é importante. Não, eu não gosto, porque a intenção da fala é outra. Vamos orar que o Senhor vai prover. Ele vai prover através da sua vida, meu irmão. Através do seu movimento, do seu desgaste, da sua entrega. Vá orar para o Senhor lhe dar sabedoria, para o Senhor lhe dar as ferramentas. Ore para o Senhor te revestir com aquilo que precisa ser revestido. Mas Ele quer usar você. Não use a desculpa da oração para a sua inércia espiritual, não. Não use a desculpa da oração para a sua paralisia espiritual, não. Para continuar sentado alisando banco de cadeira. Vamos orar. Alisar cadeira de igreja. Vamos orar. Vamos orar. Cuidado. Às vezes parece muito espiritual, mas só reflete frieza. Essa frase eu digo mais, em boa parte das vezes, chega aos meus ouvidos em um contexto que não chega a mim como algo espiritual. Chega a mim como uma justificativa maquiada e cínica para uma frieza espiritual. A gente precisa se mover. O Senhor está nos chamando para movimento. Hoje eu poderia estar dizendo: bendito seja o nome do Senhor, apenas para aquilo que eu tenho que olhar, e eu preciso olhar para o mundo dessa forma, e é verdade. Mas o Senhor está nos chamando para movimento, para que outros lá fora
possam olhar para nós e encontrar esperança, para que elas também possam abrir a boca e dizer isso. Porque o mundo está aflito, o mundo está em sofrimento, e eles ainda não sabem o que é isso. Bem dizer a Deus por quê? Para quê? Se eu estou sofrendo? Porque eles ainda não conhecem a glória de Deus. Conhecem, como eu disse, um Cristo de um conto de fadas, um Jesus de uma historinha que se conta, o Jesus do presépio de Natal, o Jesus do crucifixo, aquele homem, aquela figura, igual se tem a figura de vários outros heróis que tem por aí, de estátuas que nós temos nas praças. Jesus, para muitos, é só isso, uma peça histórica. Mas precisamos mostrar para o mundo que Jesus é mais do que vida, é vida em abundância. Ele não é uma peça histórica apenas. Ele não é só uma figura. Como muitas pessoas também têm algo que é muito bonito quando você vê alguém lá de fora, alguém que não é cristão, dizer assim: Jesus para mim foi um grande político. Jesus não foi político. Jesus não foi político. Jesus não foi filósofo. Jesus não foi um sábio. Jesus é o Filho de Deus, o amor encarnado. E o que Jesus fez foi tão e é tão grandioso que ele impacta a política, a filosofia, a vida social das pessoas. Porque o que ele fez está para além de tudo isso que dizem que ele é. Porque ele é muito mais do que o que dizem que ele é. Algumas pessoas naquele tempo já se incomodavam. Você pensa que você é quem para estar falando de Abraão desse jeito? A resposta de Cristo resume tudo o que ele é. Antes de Abraão, eu sou. Este é o Senhor. Antes de tudo o que cremos, de tudo o que sabemos, de tudo o que somos e vamos ser, lá o Senhor já estava e já se movia em nosso favor. Amém? E movidos em gratidão no dia de hoje, eu peço que você se levante.